Galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, mas antes de começar eu tenho que dar um recadinho. Esse vídeo aqui, ele vai conter spoilers. Esse vídeo vai ter spoilers da série animada Star Wars The Clone Wars, da série que veio subsequente Star Wars Rebels e também do filme do Han Solo, uma história Star Wars que está no cinema. Então vocês estão avisados. Antes da gente começar, eu peço que você já deixe o seu gostei aqui, já deixe o seu like, porque isso é realmente muito importante pra gente, e se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos lá, o Darth Maul apareceu em Han Solo, uma história Star Wars. O Darth Maul apareceu ali no final do filme pra Qi'ra, pra personagem da Emilia Clarke, e foi revelado que ele era o grande chefão, o grande líder dessa organização criminosa que é a Aurora Escarlate, o Crimson Dawn. E essa aparição do Darth Maul pode ter deixado algumas pessoas confusas, algumas pessoas que só assistem os filmes de Star Wars, porque a última vez que nós vimos o Darth Maul no cinema foi no episódio 1, A Ameaça Fantasma, onde ele está ali lutando com o Qui-Gon e com o Obi-Wan. Ele mata o Qui-Gon e ele é cortado ao meio pelo Obi-Wan. O que durante muitos anos foi a morte definitiva do Darth Maul. Ele tinha, para todos os efeitos, morrido ali. Acontece que na série Star Wars The Clone Wars, que sim é canônica, ela faz parte do cânone oficial estipulado pela Disney, quando a Disney comprou a Lucasfilm, nós temos o retorno do Darth Maul. Primeiramente nós temos a introdução do planeta do Darth Maul, que é o planeta Dathomir, que é também o planeta natal das Irmãs da Noite, que são lideradas pela Mãe Talzin. E lá nós temos a raça do Darth Maul, que são os homens do planeta, que são os Zabrak. E um desses Zabrak, o Savage Opress, que é irmão do Darth Maul, ele é levado pelo Conde Dooku para ser o novo discípulo dele. Acontece que após um tempo o Savage Opress abandona o Conde Dooku e ele descobre que o Darth Maul está vivo e ele vai atrás do Darth Maul. O fato é que quando o Obi-Wan cortou o Darth Maul em Ameaça Fantasma e ele caiu ali por aquele reator, na verdade ele sobreviveu. Ele sobreviveu e se refugiou nos territórios da Orla Exterior. Ele foi parar em Loto Menor. E todo esse trauma deixou a mente do Darth Maul estilhaçada, deixou a mente dele em frangalhos. Ele ficou vivendo lá em Loto Menor, meio como um eremita maluco, ele não falava coisa com coisa, ele ficou realmente abalado com tudo que aconteceu. Quando o Savage chega lá para resgatar o irmão, para resgatar o Darth Maul, ele encontra esse Darth Maul piradaço lá, usando pernas mecânicas que ele fica parecendo uma aranha. Ele usa várias partes de metal que ele encontra pelo planeta para usar como pernas, ele fica parecendo, a parte inferior dele fica mais ou menos parecendo como um inseto metálico. Ele fica com umas 6 patas ali, é um negócio bem bizarro. Então o Savage Opress resgata o Darth Maul, consegue convencê-lo aí com ele, leva o Darth Maul até a Mãe Talzin, e ela, usando magia e usando os seus poderes malucos lá, ela consegue restaurar a mente do Darth Maul. E ela dá novas pernas mecânicas a ele também, pernas mecânicas um pouco mais humanoides, diferente daquela coisa inseto que ele estava usando. Então o Darth Maul ressurge principalmente em busca de vingança, contra o Jedi e, é claro, contra o Obi-Wan. Não demora muito para ele ter o reencontro dele com o Obi-Wan. Na verdade, eles se encontram algumas vezes no Clone Wars depois que o Darth Maul ressurge. O fato é que o Darth Maul percebe, em determinado momento, que não tem como ele ir contra o Jedi e não tem como ele ir contra o mestre dele, o Darth Sidious. Não tem como ele enfrentar os Sith e os Jedi, apenas ele e o irmão. E é então que ele volta as suas atenções para os sindicatos do crime que existem no universo de Star Wars e decide meio que ser o líder deles. É aí que ele e o Opress formam então a Sombra Coletiva. A Sombra Coletiva nada mais é do que uma grande união de grandes sindicatos do crime que existem no universo Star Wars, como o Sol Negro, o Cartel Hut, o Sindicato Pike e o Olho da Morte. Esses últimos, aliás, são dissidentes de Mandalore, são liderados pelo Pre-Vizsla, que é o cara que ostenta o sabre negro, que inclusive é o sabre que o Darth Maul acaba tomando dele e acaba liderando também esses dissidentes mandalorianos. Então o Darth Maul acaba reunindo realmente muito poder no submundo do crime. Então o Darth Maul acaba se tornando uma grande ameaça, não só para os Jedi, mas para os Sith, porque o Darth Sidious não está gostando nada de saber que esse ex-aprendiz dele, que nutre um ódio por ele, tá com tanta força. É inclusive nesse período que a rivalidade entre o Obi-Wan e o Darth Maul, ela meio que cresce ainda mais, ela meio que ganha ainda mais um combustível, porque o Darth Maul assassina a Duquesa Satine de Mandalore, que é o grande amor da vida do Obi-Wan. Apesar do Obi-Wan ele ser aquele cara que ele é praticamente um padre, que ele segue os preceitos Jedi bem certinhos, ele é apaixonado pela Duquesa Satine, ela é a fraqueza dele. E o Darth Maul, sabendo disso, ele assassina a Duquesa Satine na frente do Obi-Wan. Tamanha a obsessão que o Darth Maul continua tendo pelo Obi-Wan, pelo cara que partiu ele ao meio e que fez ele passar por tudo aquilo lá em Loto Menor. O fato é que esse reinado do Darth Maul não dura muito tempo, porque o Darth Sidious, vendo essa situação, decide cortar o mal pela raiz. O Darth Sidious vai lá,
dá uma surra no Darth Maul, mata o irmão dele, o Savage Opress, e leva o Darth Maul preso. E então a gente não vê mais nada sobre o Darth Maul em The Clone Wars, até porque foi logo no período ali da 6ª temporada, quando a Disney comprou a Lucasfilm e a série acabou sendo cancelada porque viria o Star Wars Rebels pelo Disney XD, e essa série The Clone Wars era exibida no Cartoon Network. No entanto, a série foi mantida, foi um dos poucos materiais, além dos filmes, que foi mantido como canon. No entanto, como a história do Darth Maul era algo que estava sem solução, era algo que estava sem conclusão, termina com ele sendo capturado pelo Darth Sidious, alguns dos materiais que fariam parte das novas temporadas, da 7ª e da 8ª temporada de The Clone Wars, foram trazidos para o público, foram trazidos para os fãs na forma de quadrinhos, na forma de livros, etc. E o Darth Maul ganhou essa HQ aqui, que é o Filhos da Dathomir, que é uma sequência direta do que acontece com ele em The Clone Wars. Aqui a gente tem a conclusão do que aconteceu com o Darth Maul em The Clone Wars. E sim, isso aqui é um material canônico, faz parte do canon de Star Wars. Eu não sei por que a Panini colocou esse selo Legends aqui. O Brasil é o único país no mundo que publicou Filhos de Dathomir com esse selo Legends. Não existe esse selo Legends lá fora. Isso aqui é canon, isso aqui faz parte do cânone de Star Wars. Eu realmente queria muito entender por que a Panini colocou esse selo Legends. Eles fizeram questão de pegar o selo Legends de outro lugar e acrescentar aqui. Eu não sei por quê. O fato é que, apesar de essa HQ se propor a contar o que acontece com o Darth Maul pós The Clone Wars, na verdade o que a gente tem de importante aqui é só ele fugindo do Darth Sidious. Ele consegue escapar graças aos seus aliados, graças aos outros sindicatos do crime que se uniram à Sombra Coletiva. A Sombra Coletiva ajuda ele a fugir, o que mostra que ele realmente tinha um poder de fogo muito grande, ele conseguiu realmente reunir esses caras. Mas de importante realmente tem só a fuga dele e a morte da mãe Talzin, que era uma coisa que o Darth Sidious queria muito, mas termina novamente sem uma conclusão. Termina com o Darth Maul ali sendo levado pela Sombra Coletiva, o Darth Sidious não mata ele, não consegue chegar até ele, mas consegue matar a mãe Talzin, e o Darth Maul vê isso e ele fica ali desesperado, e os caras da Sombra Coletiva carregam ele antes que ele perca a cabeça e vá lá atacar o Darth Sidious. Então é uma HQ interessante por dar continuidade ao que nós vimos em The Clone Wars, mas ela não traz uma conclusão para o personagem. Então nós temos Star Wars Rebels com a aparição do Darth Maul na 2ª temporada, um Darth Maul já mais idoso, um Darth Maul já com uma certa idade. Em Star Wars Rebels nós descobrimos que em determinado período ali não se sabe o que aconteceu com a Sombra Coletiva, não se sabe o que aconteceu com esses sindicatos do crime que estavam aliados ao Darth Maul. O que se sabe é que em determinado momento da sua vida, ali na sua velhice, ele foi procurar um templo Sith no planeta Malachor e ficou lá vivendo lá como um eremita. É então que ele conhece o Ezra e ele decide que o Ezra vai ser o discípulo dele. Ele fica tentando manipular ali a cabeça do Ezra, que é o garoto protagonista de Star Wars Rebels. E, inclusive, ele tira a visão do Kanan, do Jedi, que é o mestre do Ezra. Ele quase consegue convencer o garoto a seguir com ele, e nisso ele cega, ele corta os olhos do Kanan com o sabre de luz. O Darth Maul tem essa aparição aí no final da 2ª temporada de Star Wars Rebels, mas a temporada que realmente se dedica a trabalhar ele é a 3ª. Nessa 3ª temporada ele quer recuperar o Holocron Sith, que tá com o Ezra, e ele quer juntar esse Holocron com o Holocron Jedi, que tá com o Kanan, porque se você juntar esses dois holocrons, você tem visões do futuro, e ele tem uma coisa que ele precisa saber muito. Em determinado momento ele consegue unir esses dois holocrons, e a gente descobre que o objetivo dele era saber aonde está o Obi-Wan Kenobi. Ele ainda nutre esse ódio pelo Obi-Wan. Ele precisa encontrar o Obi-Wan, é como se fosse uma coisa que ele precisa dar uma conclusão. Então ele descobre que o Obi-Wan está em Tatooine, ele vai até Tatooine, tem um diálogo muito interessante entre ele e o Obi-Wan, onde ele diz que o Obi-Wan está escondido ali porque com certeza ele está protegendo algo ou alguém. E é nesse momento que o Obi-Wan, ao escutar isso, liga ali o sabre de luz e decide acabar com o Maul. E eu vi muita gente reclamando da resolução dessa luta, porque ela dura cerca de 3 ou 4 segundos, mas eu acho realmente uma luta muito interessante,
porque ela lembra aquela coisa rápida, aquela coisa dos duelos samurais, até mesmo dos duelos de faroeste, eu vejo uma alusão a isso também. E mostra o quanto o Obi-Wan se tornou um cara centrado, se tornou realmente um mestre, se tornou realmente o auge de um Jedi. E o Maul continua exatamente a mesma coisa, e é isso que o levou à sua derrota. A gente vê que o Darth Maul não mudou nada, porque até mesmo a técnica que ele tenta usar é a mesma que ele usou lá na Ameaça Fantasma, a mesma que ele usou contra o Qui-Gon, onde ele acerta a cabeça do oponente, a testa do oponente, com o sabre de luz duplo dele, deixa o oponente tonto, deixa o oponente confuso e aí ele mata o oponente. E o Obi-Wan, completamente preparado para isso, ele dá um golpe efetivo e elimina o Darth Maul de uma vez só. Então eu acho que eu queria sim ver mais dessa luta, porque foi uma luta muito esperada. Eu acho que o problema não foi isso, o problema foi que as pessoas criaram muita expectativa nessa luta e queriam mais, mas ela realmente é uma luta que faz total sentido. A forma como ela é executada, a forma como ela acontece. Então nós temos a aparição do Darth Maul em Han Solo como líder dessa nova organização criminosa que a gente vê ali, esse novo sindicato do crime, que é a Aurora Escarlate, o Crimson Dawn. Mas em que período isso se encaixa dentro do cânone disso aqui tudo que eu contei? Então, como eu falei, a gente tem aqui no final do Filhos de Dathomir o Darth Maul sendo levado pelo pessoal da Sombra Escarlate, então ali a gente entende que ele ainda era o líder deles. Bom, essa HQ se passa um pouco antes da Vingança dos Sith, um pouco antes do episódio 3, e a gente sabe que entre o episódio 3 e o episódio 4, Uma Nova Esperança, existe um período aí de 20 anos. E dentro desse período de 20 anos nós temos o Star Wars Rebels, que se passa ali cerca de 5 anos antes do Uma Nova Esperança. Então, dentro desse período de 15 anos aqui, onde o Darth Maul ainda era líder da Sombra Coletiva ali na HQ, até o período em que ele aparece no Star Wars Rebels, dentro desse período de 15 anos muita coisa pode ter acontecido, que é onde o filme do Han Solo se encaixa. Nós podemos entender que em algum momento a Sombra Coletiva se dissolveu e ele criou uma nova organização criminosa, ou a Sombra Coletiva se desenvolveu para se tornar a Aurora Escarlate que a gente vê no filme. Por isso o Maul ainda está ali naquele holograma que ele aparece para Qi'ra, ele ainda está ali como um grande chefão do crime e não como o eremita que a gente viu lá em Star Wars Rebels. Aconteceu alguma coisa nesse período que fez com que ele se tornasse aquele eremita que foi buscar um templo Sith em Malachor, porque perdeu tudo. E talvez isso seja explorado ainda em HQs ou filmes, como o Darth Maul perdeu a posição dele de líder da Aurora Escarlate e foi para lá no Star Wars Rebels. E talvez tenha até alguma coisa a ver com a Qi'ra, talvez a Qi'ra passe a perna nele, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o fato é isso, o fato é que não tem muita coisa para se explorar sobre o Darth Maul, até porque ele já teve a conclusão dele, ele já teve o fechamento do arco dele lá no Star Wars Rebels. Ele já teve a luta dele com o Obi-Wan e ele já foi morto pelo Obi-Wan. Então eu vi muita gente falando que o Darth Maul deve aparecer no filme do Obi-Wan e tal. Não, ele não vai aparecer no filme do Obi-Wan porque eles ficam desde Clone Wars até o Star Wars Rebels, eles ficam todo esse período sem se ver, tanto é que o Darth Maul não tinha a mínima ideia de onde o Obi-Wan estava. Ele usa os Holocrons, o Holocron Jedi e o Holocron Sith, justamente para descobrir onde o Obi-Wan estava, então ele não tinha a mínima noção, então não tem como ele aparecer no filme do Obi-Wan. E é isso, pessoal, essa foi a trajetória do Darth Maul no canon Star Wars, para quem não entendeu a aparição dele no Han Solo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aqui o que vocês acharam, deixem o seu gostei porque isso é realmente muito importante, se inscreva no canal se você não é inscrito, acesse o nosso site ovicio.com.br, nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e me sigam também no meu Instagram, que é esse daqui, o Murilo.ol. Galera, muito obrigado por tudo, eu vejo vocês numa próxima, valeu!